Olá pessoal, aqui é o professor Ivan. Vamos tratar nessa aula, nessa videoaula, alguns exemplos do cálculo de limites. Tá? Esses exemplos aqui é para utilizar aquelas propriedadezinhas que a gente viu no nosso vídeo passado. Como que a gente faz para o cálculo? Aqui o cálculo vai ser um pouco mais detalhado, aplicando aquelas propriedadezinhas, tá? Mas geralmente a gente acaba fazendo um pouquinho mais rápido, não precisa de todos esses passos. Só para vocês entenderem como é que funciona, é bem certinho. Então lá, tem o primeiro. Então vamos lá, o limite de x tendendo a 2, dá uma funçãozinha aqui que é um polinômiozinho, x ao quadrado mais 3x mais 5. Ah, professor, isso aí dá 15, Sim, é exatamente isso, tá? Mas como que a gente chega nesse valor, Eu passei para vocês no vídeo passado as propriedades e eu vou aplicar todas elas, As propriedades que valem para esse exercício aqui. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho o limite de uma soma, Então a gente viu lá que o limite de uma soma é a soma dos limites. Então aplicando esta propriedade, nós vamos ficar com o limite de x tendendo a 2 da primeira função, que é x ao quadrado, mais o limite de x tendendo a 2 do 3x, mais o limite de x tendendo a 2 da constante 5. Então, o limite da soma desses três termos é igual à soma dos limites dos três termos. Limite de x ao quadrado, mais limite de 3x, mais limite de 5, que é uma constante. Falando nisso, nós já vimos lá que o limite de uma constante é a própria constante. Então a gente já sabe que o limite de x tendendo a 2 do número 5 é o próprio número 5. Tá? Então eu já vou colocar aquele aqui na linha de baixo. Antes disso, vamos ver aqui. Eu tenho o limite de uma potência. Nós vemos que o limite de uma potência é a potência do limite. Então aqui a gente pode colocar limite x tendendo a 2 da variável x. Depois de calcular esse limite, nós levamos ao quadrado. Mais, aqui eu tenho o limite de uma constante que multiplica uma função de x. Então vai ficar a constante vezes o limite de x tendendo a 2 do nosso x ali. Vou colocar entre parênteses aqui. Mais o limite da constante, que é a própria constante, e nesse caso é o valor 5. Agora, nós recaímos naquelas duas primeiras propriedades, que onde o limite da variável x é o número para qual a variável x está tendendo, e o limite de uma constante que a gente aplicou aqui, que é a própria constante. Então aqui é o limite de x quando x tende a 2 é o próprio 2, elevado ao quadrado, não podemos esquecer, mais 3 vezes o limite de x quando x tende a 2 é o próprio 2, mais o 5 que a gente já calculou, que é o limite da constante. Então aqui eu vou ficar com 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 vezes 2, 6, mais o 5, 4 mais 6, 10, mais 5 igual a 15. Tá? Esse é o resultado do nosso primeiro exemplo. Ah, professor, mas era só jogar o x aqui dentro e fazer a conta. Era só fazer isso, tá? Mas por que eu posso fazer isso? Porque existem essas propriedades que permitem que todo esse procedimento seja feito, tá certo? Então esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer um segundo exemplo agora. Vou colocar aqui exemplo de número 2, que vai envolver uma razão. Então lá o limite de x tendendo a 3 do x menos 5 sobre x ao cubo menos 7. Tá? Esse é a nossa razãozinha que nós vamos calcular o limite. Tá? Pessoal, aqui nós não vamos ter indeterminações, não vamos ter nada mais complicado de limites. Aqui é a parte inicial, tá bom? Então é bem simples mesmo, só aplicar as propriedades e tá tranquilo. Então vamos lá, limite de x tendendo a 3 dessa razãozinha aqui. Então vamos lá, pelas propriedades, o limite disso, da razão, é a razão dos limites. Então o primeiro passo é fazer o limite de x tendendo a 3 da parte de cima, x menos 5, dividido pelo limite de x tendendo a 3 da parte de baixo, que é x ao cubo menos 7. Tá? Agora, eu tenho uma soma, na verdade essa aqui e essa daqui. Então eu vou fazer o limite da soma, é a soma dos limites. Então vai ficar lá, limite de x tendendo a 3 do x menos limite do x tendendo a 3 da constante 5, nessa parte de cima.
Tá? Então é esse cara menos esse outro cara aqui. Tudo isso dividido por... Aqui eu tenho uma soma também. X ao cubo menos 7. Então vai ser o limite do x ao cubo menos o limite de 7. Limite de x tendendo a 3, né, do x ao cubo menos limite de x tendendo a 3 do 7. Ó, o sinal de menos ficou aqui fora, tá, pessoal? Então, isso vai o 7 para lá. Aqui, aqui. O limite da potência é a potência do limite, né? Então, eu vou repetir aqui de novo. Vou fazer aqui embaixo agora. Então, vai ficar lá. Limite de x tendendo a 3 da variável x menos o limite de x tendendo a 3 da constante 5 dividido por o limite do x tendendo a 3 da variável x, né? Tudo isso aqui é o cubo, menos o limite do x tendendo a 3 do número 7. Né? Então, lá, repetir esse aqui. Deixa eu pôr os parênteses aqui, né, para ficar bem separadinho. Limite de x tendendo a 3, menos o limite de x tendendo a 3 da variável 5. Aí aqui eu apliquei a propriedade limite da potência dos limites, né, do limite. Então, o limite da variável x elevado ao cubo menos o limite da constante 7. Né? Agora, a gente já pode aplicar as propriedades. Né? Aquelas duas lá, o limite do x é o valor para o qual ele tende. Então, o limite de x para x tendendo a 3 é 3, menos o limite de x tendendo a 3 do 5 é a própria constante 5, dividido por limite de x quando x tende a 3 é o próprio 3, não esquecer da potência, que é o cubo, menos o limite da constante 7, que é 7. Tá? Então vai lá, 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 3 ao quadrado, desculpa, 3 ao cubo, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3 de novo, dá 27. Menos 7 dá 20. Né? Então aqui a gente pode dividir os dois, né? O denominador e o numerador por 2. A resposta é menos 1 sobre 10. Tá? Esse é o resultado do nosso limite. O professor precisa aplicar tudo isso daqui? Não. Né? Isso daqui é só o passo a passo, aplicando as propriedadezinhas, né? E chegando no resultado. Né? Na prática, a gente substitui x por 3. Né? Aí vai ver ali, aqui dá 27, menos 7 dá 0. Não. Então pode substituir direto, não vai dar indeterminação. Se der indeterminação, aí nós temos que usar outros procedimentos que vão ser vistos nos próximos vídeos. Tá certo? Deixa eu aproveitar o espaço aqui. Vou fazer mais um exercíciozinho. Deixa eu ver aqui. 3. Limite de x tendendo a 0 de x ao quadrado vezes o módulo de seno de 1 sobre x. Professor, mas aí complicou a minha vida, né? Então, para resolver esse exercício aqui, nós vamos utilizar aquele teoreminha do confronto, que foi a última propriedade, né? Dentro das propriedades lá, foi a última coisa que a gente viu, tá certo? Qual que era o objetivo, né, do teorema do confronto? Era deixa eu pegar a folha aqui da aula passada, só para mostrar aqui o gráfico rapidinho, tá bom? Então lá, nós tínhamos três funções, uma função f de x, que é menor ou igual à função h, que por sua vez é menor ou igual à função g. Né? Isso daqui, para todo x pertencente a um intervalo. Tá? Nesse intervalo i, ocorria isso daqui. Né? Eu tenho que fazer com que essa função e essa função tenham o mesmo limite quando x tende a a. Né? Aí eu obrigo a função do meio, né, a quê? A ter o mesmo limite, que é o limite L das duas laterais. No gráfico aqui, ó, a função f é a roxa que está embaixo, a função g é a azul que está em cima. Né? Dentro do intervalo, elas obedecem essa ordem. F sempre é menor do que h, que é sempre menor do que g. Menor ou igual, né? Então, no ponto A, quando a função f e a função g vão para o mesmo limite, a função h é obrigada a ir para o mesmo limite também, que é o valor de L. Então, é isso que nós vamos fazer para resolver esse exemplo aqui de número 3. Belezinha? Vamos lá. Então, nós vamos ter que montar uma função, né, para chegar nesse resultado aqui. Né? Então, vamos começar com algumas suposições. Bom, nós temos uma função seno, beleza? Tá? Então, nós sabemos que os valores, vamos pegar lá, seno de 1 sobre x. Tá? Esses valores aqui, essa função de seno de 1 sobre x, tá? Independente do valor de x que eu atribua, né, ela vai resultar, né, em algo que vai ser sempre maior ou igual a menos 1, né,
e menor ou igual a 1. Tá? Então a gente sabe que os valores da função seno, né, obrigatoriamente, eles estão entre menos 1 e 1. Né? É isso que a gente conhece. Tá? Bom, o que falta, né, para a gente chegar nessa função aqui? É isso que nós vamos fazer. Né? Então vamos aplicar o módulo. Né? Se eu aplicar o módulo na função seno, vamos para a próxima linha aqui. Seno de 1 sobre x dentro do módulo. Tá? A gente sabe que os resultados da função seno de 1 sobre x estão sempre entre menos 1 e 1. Porém, se eu pegar e aplicar o módulo, pegar o valor absoluto desse resultado, né, a gente sabe que ele vai estar entre 0 e 1. Né? Porque tudo que ficar menor do que 0, né, até menos 1, ele vai entrar nessa parte aqui maior do que 0. Né? Então ele vai ficar entre 0 e 1. Tá certo? Lembrando, ó, pessoal, isso daqui é para o x diferente de 0. Tá? Ele não é definido em x igual a 0, exceto possivelmente no próprio a, né, aquela condiçãozinha do limite lá. O que a gente precisa fazer agora? Ó, tem um x ao quadrado aqui. Então vamos multiplicar toda essa função aqui, né, essa desigualdade, melhor dizendo, por x ao quadrado. Tá? Então se eu multiplicar por x ao quadrado sempre vai retornar um número positivo. Tem que tomar cuidado com isso, porque se eu multiplicar por um x e porventura esse x venha a ser negativo, eu tenho que alterar esses sinais aqui, ó, tá? Isso aqui que é menor ou igual passa a ser maior ou igual. E aí vai dar problema, né? Nós vamos ter aqueles diversos casos e o procedimento para a solução é um pouquinho diferente. Então aqui, x ao quadrado vezes 0, né? Dá o próprio 0. Onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui na frente, ó. Vou pegar aqui um x ao quadrado e vou multiplicar tudo, tá? Toda ela, os 3 termos por x ao quadrado. Então eu vou ter lá x ao quadrado vezes 0, dá 0. Isso aqui continua com o mesmo sinal, porque x ao quadrado sempre é positivo para todo x pertencente aos reais, exceto o 0, né, que aqui vai dar um probleminha para a gente. Então eu vou ficar com x ao quadrado, que multiplica módulo de seno de 1 sobre x. Né? Então multiplicando x ao quadrado pela parte central, mantenho o mesmo sinal, menor ou igual, a 1 vezes x ao quadrado, que é o próprio x ao quadrado. Ótimo. No meio eu tenho x ao quadrado, módulo de seno de 1 sobre x, que é exatamente isso que eu quero calcular meu limite. Né? No lado esquerdo eu tenho a função 0, eu sei que isso daqui sempre é maior ou igual a 0, e eu também sei que isso aqui vai ser sempre menor ou igual a x ao quadrado. Tá? Agora, para fazer o cálculo, nós vamos fazer o seguinte, né? Aplicar o limite, né, nas partes laterais. Vamos lá. Quanto que é o limite de x tendendo a 0? Ó, é esse limite aqui que eu tenho que aplicar. Da função aqui, do 0. O limite da constante é a própria constante. Tá? E o limite desse lado aqui? Limite de x tendendo a 0 da função da direita, x ao quadrado. Isso aqui não é 0 também? Ó, lembrando, o limite da potência é a potência do limite. Né? Então, limite de x é 0, ao quadrado dá 0 também. Né? Então, eu sei que o limite desse cara é 0. O limite desse outro cara é 0. Né? Então, obrigatoriamente, o limite desse camarada aqui do meio, quando x tender a 0, vai ser 0 também. Portanto, o limite de x tendendo a 0 da função x ao quadrado, módulo de seno de 1 sobre x, né? Isso aqui também vai ser 0. Tá? Então, porque esse cara é 0 e esse cara é 0, dentro do nosso intervalo, né, para x tendendo a 0, né, nós vamos sempre ter essa condição aqui, essa função vai ser menor do que essa, que é menor do que essa. Então, por isso, o limite da parte central também é 0. Beleza, pessoal? Aqui foram 3 exemplos das aplicações, né, das propriedadezinhas e do teorema do confronto.